O É, Endrick, neste momento, ele já ele derrubou a porta. Se ele vai é. continuar derrubando todas as portas, é outra história. Mas neste momento, o Endrick, assim, o impacto do Endrick neste momento é um troço absurdo e histórico, porque ele tá fazendo já história. Fez história, né? No final de semana com um hat-trick, claro. Exatamente. Assim, a, a partida do Endrick, ele foi eleito o melhor do jogo, é muito, muito boa. A gente já falava aqui não só dos números. Ele estreia com um gol que classifica o Lyon para as oitavas de final da Copa da França. No jogo seguinte, na estreia da Campeonato Francês, ele dá assistência e agora ele faz um hat-trick na vitória do Lyon para cima do Metz. Com muita participação, teve bola na trave, teve gol anulado, assim. Não foi o melhor do jogo apenas pelo hat-trick, e se torna o brasileiro mais jovem, né, a fazer um hat-trick nas principais ligas, passando Ronaldo, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno, que fez isso em 97, 98, quando estava com a Inter de Milão. E assim, acho que eu mandei pro Isaac a 92, capa 93 a 92, temporada 93? Não, do tem Ronaldo. certeza que não. Então era PSV. Então, mas. Pois é, então, mas no PSV é a geral, mas se você vai para as cinco ligas, é o Ronaldo na Inter de Milão. Acho que é isso. Uhum. É. Ah, Aí a data. é. E a capa do L'Equipe, Electric Andrick, que aqui é Andrick, né? Andrick, não é Endrick. É um impacto, assim, absurdo. Obviamente tem um impacto esportivo, que é o que acho que a gente precisa falar um pouquinho mais aqui, mas só dando um pitaquinho, os números de visualizações e etc. em redes sociais com as coisas do Lyon é um troço assim absurdo. Tipo, melhores momentos dos jogos do Lyon era 100 mil, 200 mil, agora tá lá no 1 milhão, 2 milhões. É um troço absurdo, assim, o impacto midiático do Endrick por aqui. É Endrick mania total. São 3 jogos, 5 participações de gol. O Lyon vive uma grandíssima fase, 8 vitórias consecutivas. Já tá classificado para as oitavas de final da Europa League. Lembrando que o Endrick ainda não pode jogar, né? Essa última rodada da fase de liga. E nos playoffs, o mata-mata antes das oitavas, o Lyon vai pular direto para as oitavas. Então, em março, inclusive na semana, eu imagino que seja na semana da convocação, porque ali acho que é 12 ou 13 de março, se eu não me engano, as oitavas de final de Europa League. O Endrick deve estrear na Europa League com o Lyon, e aí, imagino, fazendo mais ou menos, a gente fez esse cálculo na live do André hoje, que deve ser na semana antes ou na semana da convocação. E esportivamente, acho que vale falar, assim, o Endrick tá jogando no esquema do Lyon com 2 atacantes, né? O português Afonso Moreira, outro jovem que também vai muito bem no Lyon, aberto na esquerda e ele aberto na direita. E aí ele tem feito muito o movimento, né, de entrar com a área, finalização com a esquerda. E assim, é um impacto absurdo. É um recorte pequeno, mas hoje ele tá fazendo tudo que ele tem que fazer para estar na Copa do Mundo. Primeiro Aí, que camisa linda, essa do Lyon. Sim. É impossível não lembrar de Juninho Pernambucano. é. Aquele Lyon histórico de 8 ou 7 títulos seguidos, né? Na Liga Francesa com o Juninho e tal. Cara, eu fico muito feliz de ver isso aí, porque só me dá mais pano pra manga pra repetir o que já falei aqui, e repito tranquilamente, que é o Endrick precisa estar na Copa. Assim, na Mais minha do que o Igor cabeça, Thiago? mais. O Endrick é possível craque. O Endrick talvez, quem sabe, um dia a gente olhe para o Endrick indo agora como a gente olhou para o Kaká indo em 2020, em 2002, ou do Ronaldo indo em 94. Não sei, tá? Mas assim, para mim ele tem esse barulho assim nesse começo de carreira desses caras muito grandes, e aí não tem como um cara com esse talento, com esse poder de decisão, de transformar qualquer minuto em hora, de qualquer metro de campo em latifúndio. Esse cara tem que estar. Tem que estar, tem que arranjar lugar. Eu É, falava desde o ano passado, assim. Eu acho que tem alguns jogadores que, quando eles começam, a gente já vê que é diferente, né? Que vai numa outra rotação, que as coisas acontecem de uma outra forma.
E para mim, independente do Endrick estar ou não jogando no Real Madrid, para mim ele tinha que estar no ciclo, assim, porque pode ser que a Copa do Endrick seja essa, mas muito provavelmente a Copa do Endrick vai ser a seguinte, e ele tem que estar no grupo da seleção, assim. É o que o Fred falou, é o Ronaldo de 94, assim, o que a gente sente, assim, vendo ele jogando de perto é esse nível, assim, de decidir as coisas, de aparecer nesses momentos, assim. Então, já achava antes e acho, assim, que a decisão do Endrick de ir pro Lyon, ela é perfeita no sentido de que ele vai para uma liga na qual as características dele fazem, elas brilham, assim. Ele tem a possibilidade de tudo o que ele oferece de melhor, ele tá colocando em campo. E o Lyon tá proporcionando isso pro Endrick, né? Tá deixando o Endrick ser o Endrick. E aí a gente tá vendo tudo isso. Fora a fome que ele tava de Sim. jogar, de ter minutos, de ter sequência, de poder mostrar o futebol dele. Então, assim, juntou muitas coisas, mas de todos os atacantes que a gente estava falando, porque a gente falava, né, os relógios estão correndo. Para mim, o que está indo mais rápido que o relógio é o Endrick. Assim, o relógio está indo rápido para todo mundo, mas o Endrick está conseguindo ir mais rápido do que o tempo. E isso pode fazer com que ele esteja na Copa do Mundo. Ele vai ter que continuar nesse ritmo, porque tu fazer coisas grandes dentro da Premier, tu tá num patamar. Tu fazer dentro coisas grandes dentro da Liga Francesa, tu tá no outro. E o Endrick, eu acho que sabe disso. Então, eu acho que ele tem a intenção de entregar absolutamente tudo em todos os minutos que ele tiver em campo. O que a gente tem visto até agora, o recorte é curto, como a Clarinha falou, são 3 jogos. Mas é o Endrick com uma vontade absurda de estar no lugar que ele sonhou estar quando ele decidiu vir para o futebol europeu, que é na Copa do Mundo de 2026. E eu acho que se ele continuar nesse ritmo, ele vai. E eu acho que ele deveria estar. Assim, já achava antes e acho agora ainda mais. Eu acho que quando a gente pensa em ciclo e em justamente nisso que a Tati tá falando, né, de uma próxima Copa, de futuro de seleção, eu sempre achei que ele deveria estar, mas eu acharia injusto ele passar na frente, por exemplo, como ele estava no Real Madrid, né? Porque assim, a gente sabia da qualidade do Endrick, a gente questionava que ele não tinha minutos, mas eu acharia injusto, por exemplo, se ele fosse convocado porque é um jogador que tem talento e no futuro pode ser o grande craque, se ele estava no banco sem jogar e tem o Igor Thiago fazendo um monte de gol. Nesse contexto, ainda entendendo e querendo muito que ele fizesse parte desse processo, desse ciclo, eu acharia injusto. Então, assim, ele fez exatamente o que ele tinha que fazer, porque ele vai transformar o que eu acho que já tinha um contexto muito grande, de ser um jogador geracional, de ser um jogador com talento, de ser um jogador diferente, que, assim, de todos esses que a gente falou, eu acho que em termos de talento, talvez ele seja o maior, né? Esse que a gente pensa, pô, daqui a 4 anos vai ser ele, daqui a 8 anos vai ser ele ainda, e não apenas um recorte de um grande momento, de uma grande temporada. Mas ele precisa estar jogando, ele precisa estar fazendo gol. E ele está fazendo exatamente o que ele precisa fazer. O que eu Ah, recebi de mensagem nesse fim de semana hum. de avisa lá o Xabi Alonso. Então, toda a galera que quer avisar lá o Xabi Alonso, dá like aí. Eu ia puxar esse gancho, viu? Porque é inacreditável a galera não chegar no like aqui, mas também é inacreditável o que fez o Xabi Alonso com o Endrick, né? E o Real Madrid também, me desculpa. Porque aí manda embora o Xabi depois que emprestou o Endrick. Será que não perderam um pouco o time Não, das eu acho que coisas? o Real Madrid fez certo em prestar o Endrick, independente do técnico que fosse, porque eu acho que tendo o Mbappé na frente, ele teria mais dificuldade em ter essa sequência que ele vai ter no Lyon. No Lyon, o Endrick chegou titular e vai jogar tudo que ele tiver à disposição, ele vai jogar. E o Lyon Sim. não vai poupar o Endrick, porque o Endrick não quer ser poupado. Então, assim, eu acho que fez certo, era um momento. O Endrick precisava disso, ele precisava entender que talvez o Real Madrid ainda seja, e eu acho que pode ser o futuro do Endrick, né? Mas no presente ele estava precisando se reencontrar, ele estava precisando encontrar um lugar no qual ele pudesse, como eu disse, mostrar tudo que ele tem, porque no Real Madrid ele tem um muro na frente, e esse muro é o cara que tem 32 gols na temporada, é difícil, é muito complicado. O meu ponto com o Xabi Alonso é que o Endrick poderia ter sido aproveitado jogando pelo lado direito do campo. E ele não foi. E aí tu assiste 2 jogos do Lyon, nos quais ele
Ok, é uma dupla de atacante, mas ele tá sem... E dava para ter aproveitado, assim. 99 minutos não tem nenhum tipo de explicação. Então, acho que dentro do contexto geral, Gil, a melhor decisão do Real Madrid pro Endrick e pro próprio Real Madrid foi ter emprestado o Endrick e eu não consigo entender a decisão do Xabi Alonso. Não consigo, não consigo. Não vou entender nunca, eu acho. Não... E talvez tenha, inclusive, perdido 6 meses, né? O Endrick poderia ter sido emprestado no início da temporada. E não só agora, né? Eu Eu acho que ele chega queria. a falar sobre isso, né? Da questão da lesão e tal, que interferiu, ele tá Sim. lesionado e tal. Não sei até que ponto interferiu, mas segundo ele, esse foi o motivo pelo qual ele não saiu antes. Hum. Eu queria sentar numa mesa de bar hoje com Xabi Alonso e Rubem Amorim, se eu pudesse escolher.